Terminando essa parte aqui de áreas, estava mostrando aqui triângulo dado um lado e um ângulo. Deu o ângulo A, lado A, ângulo B, lado B, ângulo C, lado C. Então você vai aplicar essa relação aqui, ó, o lado vezes o seno do ângulo oposto, certo? Sobre 2. Se o ângulo for o ângulo B, então o lado B vezes o seno do ângulo B sobre 2. E se o ângulo for o ângulo C, então o lado C vezes o seno do ângulo C sobre 2. E por último aqui nós vamos ter, mas isso aqui a gente vai ver lá na parte de geometria analítica, se o triângulo for dado através de gráficos. Então nós vamos ter aqui uma abscissa, outra abscissa, outra abscissa. Uma ordenada, outra ordenada e outra ordenada. Certo? x1, x2, x3, y1, y2, y3. Aí nesse caso aqui a área vai ser dada por essa relação, 1 meio, vezes o determinante da matriz x1, y1 e 1, x2, y2 e 1, e x3, y3 e 1. Certo? Lembra que vocês viram lá no segundo ano, aplica a matriz de ordem 3, aplica a regra de Sarri e a partir daqui você vai encontrar. Ou então, se não quiser multiplicar por 1 meio, que você pode fazer no final, é até melhor, você pode pegar o determinante e dividir ele por 2, é a mesma coisa. Então vamos entrar na parte agora de semelhança de triângulos. Tem um assunto que você viu lá na 8ª série, que é chamado Teorema de Tales. Se eu tenho duas retas, R e S, essas duas retas são paralelas. Se eu tiver uma terceira reta, RS e T, aí eu passo a ter um feixe de retas paralelas. O teorema de Tales diz, vamos supor que eu tenho uma transversal U, corta aqui R no ponto A, S no ponto B e T no ponto C. Esse teorema diz que os segmentos, então vamos supor o segmento AB é proporcional ao segmento BC. Ou o segmento AB é proporcional ao segmento AC. Se lá do outro lado eu fizer a mesma relação, colocar uma outra transversal aqui, vamos chamar essa transversal de V, e dizer que corta no ponto D, no ponto E e no ponto F. Então eu posso dizer que AB é proporcional a BC, assim como DE é proporcional a EF. Como posso dizer que AB é proporcional a DE, assim como AC, que é ele todo, é proporcional a DF. Então o teorema de Tales diz que num feixe de paralelas cortados por uma transversal, os segmentos formados são proporcionais. E é isso que a gente vai aplicar dentro de triângulos. Se eu tenho aqui um triângulo, deixa eu clarear mais esse triângulo, A, B, C, ok? Se eu traço retas paralelas aqui, ó, prolongando aqui os lados, e uma, vamos dizer que essa reta corta aqui no ponto D e E. Nós vamos formar aqui dois triângulos, tá certo? Então, vou tirar daqui o triângulo ADE, é o triângulozinho menor, e o triângulo ABE,
C, que é o triângulo maior. Certo? Então, ó, pelo teorema de Tales, se os lados são proporcionais, né, se os segmentos são proporcionais, então o lado AD é proporcional ao lado AB. O lado AE é proporcional ao lado AC. O lado DE é proporcional ao lado BC. Então, essa semelhança é chamada de lado, lado, lado. Isso quer dizer que os lados são proporcionais. Se eu traçar um ângulo aqui, ó, esse ângulo é igual a esse. Certo? Eles vão ser dois ângulos correspondentes. Assim como o ângulo A, ele é igual para todos. Nos dois triângulos ele é o mesmo ângulo. Então nós vamos ter aqui o caso lado, ângulo, lado, certo? Ó. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Nós vamos ter, ó, lado, ângulo, lado, certo? Vamos dar aqui lado, ângulo, lado, é um outro caso. Podemos ter ângulo, lado e ângulo. 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 A mesma coisa eu vou ter aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, certo? Então, a partir daqui, a gente pode tirar o caso ângulo, ângulo. E o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Ó. Lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. E, por último, aqui, só valendo para triângulo retângulo, que é o caso cateto e hipotenusa. Essa só vale hipotenusa. Essa relação só vale para triângulo e retângulo. E todas essas relações aqui para os outros triângulos. Lado, lado, lado. Os três lados são proporcionais. Lado, ângulo, lado. Então, um lado, os dois lados proporcionais e um ângulo igual nos dois. Ângulo, lado, ângulo. Também dois ângulos iguais e um lado proporcional nos dois. E ângulo, ângulo, dois ângulos iguais. São esses os casos de semelhança de triângulos. Aí vamos ver agora a parte que é chamada de relações métricas. Relações métricas num triângulo retângulo. Só para o triângulo retângulo. Geralmente a gente faz o triângulo retângulo dessa forma aqui, ó. A, B, C. Se eu pegar esse triângulo e virar ele, ele vai ficar assim, ó. A, B, C. Certo? Nós temos aqui cateto B, cateto C, hipotenusa A. Se eu traçar essa linha aqui, essa linha vai ser a altura. Essa linha divide a hipotenusa em duas partes. Vou chamar uma de M e a outra de N. A primeira relação diz que a hipotenusa é a soma das duas projeções. Então, A é igual a N mais N. Certo?
A segunda relação diz que a altura é média geométrica entre as duas projeções, N e N, que geralmente ele coloca H2 é igual a M vezes N. Essa é a segunda relação. Diz que o cateto C é média geométrica entre a hipotenusa e a projeção do lado dele, que é M. Então, eu posso colocar C2 é igual a A vezes M. É outra relação. Se eu quero o cateto B, a mesma coisa. O cateto B é média geométrica entre a projeção e a hipotenusa. A projeção do lado dele. Do lado de C foi M, do lado de B foi M. Então, eu posso colocar B2 igual a A vezes M. É outra relação. Tem mais uma relação que diz a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos dois catetos. Então, A vezes H igual a B vezes C. E a mais conhecida, A2 igual a B2 mais C2. Essa a gente trabalha sempre com ela, que é o teorema de Pitágoras. Pronto, essas são as relações dentro de um triângulo retângulo. A hipotenusa é a soma das duas projeções, a altura é a média geométrica entre as duas projeções, o cateto C é média geométrica entre a hipotenusa e a projeção do seu lado, o cateto B é média geométrica entre a hipotenusa e a projeção do seu lado, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos dois catetos. E quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, a relação no triângulo retângulo. Vamos apagar aqui e vamos para relações num triângulo qualquer. Olha, relações métricas num triângulo qualquer. Nós vamos ter duas relações aqui. Primeiro, se o triângulo ele é acutângulo, e segundo, se o triângulo é obtusângulo. Está aqui A, B e C, lado A, lado B, lado C. É a mesma coisa A, B e C, lado A, lado B e lado C. Ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter a projeção da altura é dentro. Aqui a projeção da altura vai ser fora. Certo? Que o triângulo ele é obtusângulo, o ângulo obtuso. Então vamos chamar essa projeção de M, essa projeção de M e N. N aqui vai corresponder ao lado C. O que é que você vai fazer aqui? Você vai dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Mais 2 vezes A vezes M. Aqui eu vou ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Veja que eu estou usando parte do teorema de Pitágoras. Menos 2 vezes, no caso aqui vai ser C vezes M. Certo? Então são essas duas relações. Eu lembro que se o triângulo é acutângulo, aqui é mais. Se o triângulo é obtusângulo, aqui é menos. As duas relações são bem parecidas. Vamos ver agora a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vou apagar aqui essas relações métricas. Vou terminar a parte de triângulo, depois é que eu entro na parte dos exercícios. É melhor a gente ver o assunto todo, depois a gente entra na parte de exercícios. Lei dos senos. Eu vou ter aqui um triângulo qualquer
certo? Então, lado vértice A, B e C, certo? Então, lado A, ângulo A, lado B, ângulo B, lado C, ângulo C. Essa relação diz que o lado A é proporcional ao seno do ângulo A, assim como o lado B é proporcional ao seno do ângulo B. E o lado C é proporcional ao seno do ângulo C. Então, lei dos senos, o lado é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. A lei dos cossenos, vamos fazer aqui um triângulo, A, B e C, certo? Então, lado A, lado B e lado C. Aí nós vamos depender do valor do ângulo. Se eu quero aqui o ângulo A, eu vou ter A2 é igual a B2 mais C2, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado, no caso aqui o cosseno do ângulo A. Se o ângulo for o ângulo B, eu vou ter B2 é igual a 2 mais C2, veja que a forma é a mesma, só estou mudando aqui a questão do ângulo. Menos 2AC, cosseno do ângulo B. Se o ângulo for o C, vou ter C2 igual a 2 mais B2, menos 2AB, cosseno do ângulo C. Certo? Então, como é que você vai diferenciar os dois? Geralmente, as questões de seno, ela traz o 2 ou 3 ângulos. Geralmente, as questões da lei dos cossenos, ela só traz um ângulo. Então, você vai ver, primeiro, quem é a hipotenusa, se a gente estiver se relacionando com um triângulo retângulo. Primeiro, se foi dado o ângulo A, então eu vou usar A2. Se for dado o ângulo B, eu vou usar B2. Se for dado o ângulo C, C2. Ou então, grava só uma porque é a mesma coisa. Lei dos senos e lei dos cossenos. Agora vamos entrar nas razões trigonométricas. Aí a gente encerra a parte de triângulos e entraremos nos exercícios.